Queridos, hoje eu estava um pouco ansioso, assim, querendo que chegasse a hora, porque Deus tem falado muito ao meu coração através da leitura do livro de Hebreus. Hoje nós vamos começar uma etapa novíssima, nós vamos começar uma série de sermões novos no livro de Hebreus. Hebreus é um livro incrível, na verdade é uma carta que a gente não sabe quem escreveu. Os comentaristas não conseguem, não há consenso a respeito de quem foi o autor, especula-se um nome, outro nome. Mas nós de fato não sabemos quem é o escritor. Mas nós sabemos que ele escreveu para um público específico, um público que tinha uma certa característica. Eles eram judeus que haviam se convertido a Cristo. Então eles lidavam com muita perseguição e muita gente no entorno deles dizendo: poxa, mas vocês largam uma religião já estabelecida para um movimento esquisito, novo. Como que é isso? Assim, por que voltem? Aí não é o lugar de vocês. Cadê os profetas de vocês? Onde estão os profetas de vocês? E a ministração dos anjos? Quais vezes nessa caminhada de vocês os anjos vieram ministrar a vocês? E cadê o templo de vocês? Cadê o templo de vocês? Enfim, tantas coisas eram colocadas, procurando o quê? Desestimular a caminhada daqueles que haviam se convertido a Cristo, saindo do judaísmo, para que eles retornassem para esse caminho anterior. Então, o escritor dessa carta aos Hebreus, ele vai o tempo todo dizer: olha, vocês têm o melhor, vocês têm o cumprimento das promessas, vocês têm tudo o que vocês precisam, não lhes falta nada, porque vocês têm a Jesus Cristo. Essa é a essência da mensagem aos Hebreus. A essência da mensagem aos Hebreus é a superioridade de Jesus Cristo. Então, de certa forma, a carta aos Hebreus é como se fosse um comentário dentro do Novo Testamento do que tudo aquilo que nós conhecemos no Antigo Testamento, ele vai afunilando e ele aponta para uma pessoa: o sacerdote, o profeta, o sistema cerimonial, o sacrificial. Todo o Antigo Testamento ele vai afunilando e ele vai apontando para quem? Para Jesus. É em Jesus que se cumprem as promessas feitas no Antigo Testamento. Então, alguns comentaristas dizem que é como se fosse o quinto evangelho, porque o tempo todo vai celebrar a obra, a vida de Jesus Cristo e, sobretudo, vai ensinar e declarar de forma muito clara a sua autoridade sobre tudo e sobre todos. Essa é a essência da carta aos Hebreus. Nós vamos começar uma jornada hoje. E hoje nós vamos no primeiro sermão que é um texto do capítulo 1, de 1 a 4, mas antes eu quero orar com você, eu quero falar com Deus, e eu quero te convidar a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós vamos pedir a Deus que fale conosco. Pai querido, Pai bendito, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós. E agora, Deus, nós te suplicamos que o teu Espírito, ele faça calar qualquer outra voz nesse lugar, para que somente a voz do Senhor seja discernida. Traz, Deus, o nosso pensamento cativo ao Senhor agora, Pai. Tira-nos, Deus, de qualquer distração, para que nós possamos atentamente receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, através da tua santa, bendita e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. E glórias ao Senhor. Nós vamos começar Hebreus procurando essencialmente avaliar como que está a nossa vida, se nós temos de fato ouvido Deus ou não, se nós temos dado ouvidos a Deus, se nós temos percebido Deus,
Se diante de tantas vozes que existem nesse mundo e que ecoam nesse mundo, se nós conseguimos, no meio de tantas vozes, discernir a voz de Deus ou não. Porque todos nós que estamos aqui, nós gostaríamos, e nós, na verdade, sabemos que precisamos, ouvir Deus para poder obedecê-lo. E esse início da carta aos Hebreus vai tratar um pouco sobre isso. Então nós vamos hoje ler os 4 primeiros versículos dessa passagem. Só um minutinho, irmãos. Esse texto nos diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que... Desculpem, queridos. Expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. Amém. Esse é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão bíblica dessa noite. Esse texto começa, ele de forma muito clara, celebrando a pessoa de Jesus e revelando quem Ele é, quem de fato Jesus é. Eu separei aqui algumas vezes, ou alguns elementos do Antigo Testamento, em que Deus falou, ou Deus se revelou de diferentes maneiras. Então aqui, a gente já pode ver um pouquinho que Deus é um Deus comunicador. Se tem uma coisa que Deus tem facilidade, é de se comunicar. Então a gente vê, já em Gênesis, Deus vindo, toda a obra criada, antes do pecado, Deus vinha para se comunicar com o homem. Deus queria resenha com o homem. Deus vinha ao final da tarde, todos os dias, para fazer resenha, irmãos. Se fosse lá no Rio Grande do Sul, ia ter até um chimarrão. Aquele chimarrãozinho no final da tarde, aquela cadeirinha para fora do quintal assim, aquele bate-papo, porque havia em plenitude de comunhão entre o Senhor Deus e a sua criação. Então Deus cria o homem, Deus vem ao encontro do homem para que ele pudesse se comunicar com esse homem. Comunicação é o forte de Deus, Deus fala. Então quando a gente avança um pouquinho e a gente começa a perceber, por exemplo, Deus se comunica até mesmo através da sarça ardente. Deus vem e onde você jamais imaginaria que pudesse haver uma manifestação, uma revelação, uma comunicação de Deus, Deus se revela, Deus se mostra, Deus fala. Mas não somente através da sarça. Quando Elias se esconde na caverna, fugindo de tudo, de todos e também de Deus, Deus manifesta o seu poder de diferentes maneiras. O vento sopra impetuosamente, as rochas começam a cair do lado de fora, há tremor. Mas Deus vem num sussurro suave. Algumas versões falam cicio suave, conversar com Elias, para tirá-lo da depressão, para tirá-lo da caverna, para tirá-lo do isolamento, para que continuasse a se cumprir na vida dele o propósito de Deus. Nós temos ouvido a Deus?
Será que alguém que tem entrado aqui nessa noite imagina que Deus se calou? Que Deus não fala mais? Que Deus já não procura as pessoas para tratar com elas do que Ele quiser tratar? Será que nós começamos a entender que Deus, Ele está agora mudo, calado, sem assunto? A Bíblia inteira vai revelar Deus como um Deus comunicador. Deus enviava mensageiros, os anjos, trazendo uma mensagem dele para as pessoas. Deus se manifestava através dos sonhos. Deus falava, orientava, Deus confrontava, corrigia, Deus vinha e se comunicava. Mas Deus nos fala também através da sua obra criada, através da natureza. A natureza criada pelo Senhor proclama o seu Criador, evidencia o seu Criador, revela o seu Criador. Não são poucas as vezes que as pessoas dizem: mas eu fui no alto de uma montanha, eu fiz uma escalada e lá do alto eu tirei um tempo e parecia que eu estava tão perto de Deus, e não porque eu estivesse no alto, mas porque dali era possível contemplar a natureza de Deus. Eu não sei se o nascer do sol à beira-mar ou o pôr do sol à beira-mar são momentos incríveis, lindos, maravilhosos, se nós temos tido sensibilidade para perceber Deus através da sua obra criada. Mas a natureza revela o seu Criador. E Deus levantou os seus profetas, pessoas que Ele levantou no meio do seu povo para falar, para entregar ao povo a mensagem que vinha dele. E Ele usou homens ao longo da história, os profetas de Deus, para orientarem o povo, para corrigirem o povo. Olha quantas formas Deus fala. Deus fala de muitas maneiras, e Deus fez isso desde que o mundo existe. Deus não se cala, Deus não foge da relação com o homem. Esse Deus é o Deus imenso, grande, alto, infinito, mas Ele vem ao nosso encontro e Ele nos chama e nos trata de um modo que nós possamos entendê-lo. Essa é a grande questão dessa noite. Esse é o ponto dessa noite. Eu gostaria muito que você saísse daqui convicto que Deus tem assunto para tratar com você. Eu gostaria que você saísse daqui completamente crédulo de que Deus permanece tratando com o seu povo. Nós não temos menos do que o que as gerações anteriores tiveram. Talvez você pudesse olhar para trás, olhar lá para o período do Antigo Testamento, lá do período dos patriarcas, e dissesse assim: puxa, parece que naquela época Deus, ele falava de um jeito mais claro, Ele agia de um jeito que as pessoas entendiam melhor, parece que agora está pior. Não está. E eu posso te provar que não está. Nós lemos, fala que Deus se revelou de muitas maneiras, durante muito tempo Ele foi se revelando de diferentes maneiras, mas nos últimos dias Ele se revelou através do Filho, através de Jesus Cristo. E eu quero tratar algumas coisas aqui com vocês. A primeira coisa que eu quero tratar aqui é a expressão últimos dias. Quais são os últimos dias? Um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quais são os últimos dias na visão de Deus? Os últimos dias é uma expressão que aponta para o fim que Deus está construindo. Deus está conduzindo a história. Deus não perdeu a mão da história, e Ele está conduzindo a história para um fim que Ele mesmo planejou. E os últimos dias, então, ele tem um aspecto escatológico. Mas eu te diria que, de modo geral, a gente poderia dizer como últimos dias o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Você fala: pastor, mas é tempo pra caramba. Sim, é tempo pra caramba. Na nossa contagem na de Deus não. Qualquer período, o período entre a primeira e a segunda vinda, são os últimos dias. Porque não haverá outra revelação
maior, mais completa. O Senhor foi se revelando cada dia mais, e eu me lembro do texto, e você vai se lembrar também da primeira menção ao Salvador que há na Bíblia. Onde que está? Gênesis, após o pecado. Quando há uma menção de que o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. Mas nesse contexto também, existe a primeira ação de Deus, essa é a primeira declaração, mas há uma ação de Deus que aponta para o mesmo lugar. Essa ação de Deus é que Deus mata um animal, derrama o sangue de um inocente para cobrir homem e mulher após eles terem cometido pecado. O sangue do inocente cobrindo aquele que havia pecado. É lógico que se nós tivéssemos só essa peça do quebra-cabeça, nós nunca poderíamos chegar somente com ela a uma percepção de Jesus. Nós nunca poderíamos nomear Jesus, nós nunca poderíamos. Então nós somos a geração que pegou o quebra-cabeça montado com todas as peças. E a peça principal, a que faltava, na verdade esse quebra-cabeça, ele montava uma única imagem. A imagem do Filho. A imagem do herdeiro. Do Salvador, de Jesus Cristo. Nós temos muito mais do que todas as outras gerações tiveram. Nós temos a Jesus. Nós temos muito mais do que todas as gerações tiveram. Nós temos o Salvador. Amém? Glória a Deus. Eu quero tentar compartilhar com você que esse texto nos revela a respeito de quem Jesus é. Ele fala também de o que Jesus faz, mas ele começa tratando de quem Jesus é. Esse texto vai dizer assim para nós, queridos, que Jesus, em primeiro lugar, ele é acima de todos. Ele é acima de todos os profetas, porque ele é filho. Ele é o Filho do Deus vivo. Esse texto vai mostrar para nós que Jesus é acima de todos por causa de quem ele é. Ele, além de filho e além de herdeiro, ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia coloca a ênfase da criação na figura do Pai, mas nós sabemos muito bem que tudo foi feito pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus Cristo estava na criação? Sim, lógico que estava. Ele é o Criador, ele é o Filho, ele é o herdeiro. Tudo que o Pai, tudo que é do Pai é dele. Porque ele mesmo declara de forma categórica: eu e o Pai somos um. Então, você pode olhar para Elias, você pode olhar para Moisés, você pode olhar para Isaías, você pode olhar para Jeremias, você pode olhar para Eliseu, você pode olhar para Abraão, você pode olhar para tantos personagens da Bíblia, homens que Deus usou, mulheres que Deus usou, você pode olhar para Esther, você pode olhar para Raabe, você pode olhar para tantas pessoas do Antigo Testamento, para todos os vultos históricos do Antigo Testamento, para toda aquela galeria que Hebreus 11 vai descrever como heróis da fé. Nenhum deles fez parte da criação. Nenhum deles é o Filho de Deus. Nenhum deles é o herdeiro de Deus. Nós temos a revelação completa. Ele continua falando e ele nos fala hoje através do seu Filho. Você quer conhecer a Deus? Você quer saber qual é a vontade de Deus, o que Deus gosta, o que Deus quer, qual é o propósito de Deus? Olhe para Jesus Cristo, porque Ele é a plena revelação de Deus.
Nós somos desafiados muitas vezes a olhar para muitos outros lugares ou pessoas para tentarmos encontrar propósito para a nossa vida. E todas as vezes que nós nos desviamos de Jesus, o que nós fazemos é exatamente atrapalhar que o propósito de Deus se cumpra em nós. Para quem você olhou no dia da sua salvação? Quem você ouviu no dia da sua salvação? Diante de quem você se prostrou no dia da sua salvação? Foi de um coach? Que tem inúmeros seguidores? Foi de um influencer? Foi de um pastor? Foi diante de Jesus. Porque todos os que são salvos por uma única pessoa: o Filho, o Herdeiro, o Criador e o Salvador, Jesus Cristo. Não há outro nome a que se possa clamar. Não há outro diante de quem nós possamos nos ajoelhar. Não há outro a quem nós daremos conta da nossa vida. Jesus é o Filho, Jesus é o Herdeiro, Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Não pense que Deus deu corda no relógio, criou o relógio, deu corda e botou para rodar sozinho. Não é isso que Ele faz. Ele criou e Ele sustenta. Se o Senhor Jesus deixasse de sustentar esse universo, ele se fragmentaria por completo. O que acontece quando você sai e deixa a sua casa? Você saiu, ficou 1 mês fora, 2 meses fora. E você voltou. Como é que está a sua casa? Ela está mais limpa do que você deixou, né? Porque ela está limpinha, ninguém usou, ninguém nem entrou. Então ela está limpíssima. Não está. Ela está cheirosa. Também não está. Porque esse mundo, até mesmo nessas ilustrações talvez mais toscas, mais reveladoras, as coisas, elas sozinhas, elas não melhoram. Elas não se tornam mais limpas. Elas não se tornam mais equilibradas. Qualquer coisa que você deixe de lado, sem cuidado, sem que haja alguém que intervenha para sustentar, para cuidar, para que permaneça, ela é destruída. Ela é fragmentada. Se o Senhor Jesus deixasse de lado a obra que Ele mesmo criou, essa obra já não existiria há muito tempo. Nós permanecemos e prevalecemos por um único motivo: a misericórdia do Senhor Jesus é derramada sobre as nossas vidas a cada manhã. Mas não apenas o que Jesus faz, mas quem Jesus é. Ou melhor, não apenas quem Jesus é, mas o que Jesus faz. Esse texto que nós lemos, ele apresenta algumas coisas que Jesus faz. Existem muito mais coisas do que descrito nesses poucos versículos. Mas esses poucos versículos vão revelar para todos nós porque nós vamos sair daqui crendo que o Senhor Jesus tem resposta para as nossas inquietações. Primeira, o que Ele fez, ou o que Ele faz? Ele irradia a glória do Senhor. Ele lança luz. A glória do Senhor é tudo aquilo que envolve o ser de Deus. Tudo aquilo que envolve Deus. Então Deus é amor, Deus é paz, Deus é santo, Deus é justiça. Deus é o Deus de misericórdia, Deus é o Deus de guerra. De todos os atributos de Deus que nós pudéssemos imaginar, Ele é imenso, Ele é infinito, Ele é eterno. De tudo que nós pudéssemos dizer aqui, se nós juntássemos isso tudo, isso ia expandir Deus, isso é tudo que está ao redor disso.
Imagine toda essa luz colocada num único momento. Isso irradiaria. Ele está dizendo que Jesus é exatamente isso. Quando a gente olha para Jesus, nós somos irradiados da grandeza do nosso Senhor. Eu quero tentar mastigar isso um pouquinho mais. Não existe nada no mundo, nem no ser humano, que possa ser comparado a Deus. Mas às vezes alguns exemplos nos fazem entender alguns aspectos da divindade usando elementos do nosso contexto. Então, o que é a fama de uma pessoa bem famosa? A fama é a pessoa? Não, não é a pessoa. Não é um atributo da pessoa. Não é algo que faça parte dela, da sua essência, do ser dela. É aquilo que a envolve e a torna visível no meio de um grupo, que a destaca no meio de um grupo, é aquilo que envolve aquela pessoa. Isso é a fama. A fama não é a pessoa, mas a fama envolve a pessoa e projeta, irradia aquela pessoa sobre um grupo. O que ele está dizendo é que Jesus, ele lança, ele irradia esse Deus glorioso aos homens. Olhe para Jesus e Deus vai ficar claro para você. Mas não trata apenas disso. Diz também que ele expressa exatamente quem Deus é. Não é essa coisa assim, sabe esses Air Jordan do Brás? Sabe aquele tênis do Air Jordan? Aí você foi lá no Brás, pegou lá o tênis daquele. O Jordan está pulando, aí está com a mão na cabeça assim, sabe? Ele não está naquela posição clássica da cesta, do tênis, da imagem do Jordan consagrada. Não, o tênis ali, ele é aquele tênis que o Jordan pula, mas está com a mão na cabeça. Então assim, ele é um Air Jordan ali. Não é isso que está dizendo. O que ele está dizendo é que Jesus Cristo, ele expressa completamente e perfeitamente Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Então, quando aqueles homens se encontravam com Jesus, homens e mulheres se encontravam com Jesus numa aldeia, numa cidadezinha empoeirada da Galileia, e eles viam Jesus curar, eles viam Jesus libertar pessoas, eles ouviam o ensino de Jesus, eles passavam a entender claramente a respeito de Deus. O profeta falava em nome de Deus. O profeta do Antigo Testamento, ele trazia uma mensagem, ele falava em nome de Deus. Jesus também falava. Jesus é profeta, rei, sacerdote, tudo se concentra em Jesus. Mas Jesus não apenas falava como os profetas falavam, ele agia. Ele agia de forma alinhada com o que ele falava. Aquilo que ele ensinava, ele vivia. E aquilo que ele vivia com as pessoas e diante das pessoas revelava quem? Deus. Então, caminhando naquelas aldeias empoeiradas, entrando e saindo dos lugares, tocando pessoas, ensinando, confrontando, ele revelava exatamente o Pai. Na sua oração sacerdotal de João 17, ele diz isso claramente. Eu revelei o Senhor a eles. Eles agora te entendem de um jeito que eles não entendiam antes. Eles agora te sentem de um jeito que eles não sentiam antes. Eles te veem de um jeito que eles não viam antes. Porque agora eles vêm a mim. E o que eu quero te desafiar nessa noite, você que talvez tenha entrado aqui sem perceber muito onde é que está Deus na sua vida, onde é que está Deus na sua história, o que Deus está querendo se comunicar com você, eu quero te chamar hoje para você se prostrar diante do Filho, diante do herdeiro, do Criador e do Salvador, porque Ele há de te revelar Deus. Terceiro destaque que eu faço, eu acabei já falando um pouquinho disso antes. Ele é o sustentador, disse que Ele sustenta pelo poder da sua palavra. O que Ele faz? Ele sustenta pelo poder da sua palavra. Sua palavra, Deus tem uma palavra criadora, irmãos. Disse Deus, haja, e houve. Não é que houve
parecido do que ele queria, assim, ele foi fazendo aquilo, até ele fez assim 20 vezes para chegar onde ele queria. Não. O relato da criação, ele diz que Deus haja tal coisa, e aquilo que não existia passou a existir pela palavra criadora dele. Quando João apresenta Jesus, ele apresenta de forma clara o Senhor como sendo a palavra encarnada. A palavra que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas, tudo o que foi escrito e registrado com letras, houve registro, ela se consuma, ela converge, ela acontece em Jesus. Jesus é a palavra de Deus andando pelas ruas. Jesus é a palavra de Deus que tomou forma humana. Jesus é a palavra de Deus acontecendo. Todo o ensino da palavra de Deus é o que Jesus viveu, é o que ele ensinou, é o que ele fez, é o que ele abençoou, é o que ele amaldiçoou. Jesus Cristo, ele é a personificação, ele é a pessoa que não apenas viveu a palavra, ele é a própria palavra em funcionamento, ele é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é a palavra criadora de Deus, e basta uma palavra dele para que aquilo que não existe passe a existir, que aquilo que não aconteceu, aconteça, aquilo que ninguém imagina que possa acontecer, há de acontecer, pela palavra dele, que é criadora e sustentadora, e é por essa palavra que nós somos chamados a viver. É por essa palavra que eu e você somos chamados a viver os nossos desafios a cada manhã. E o que eu quero que você saia daqui hoje é muito disposto, com todas as suas forças, a se abrigar nesse Deus e permitir que Ele renove a sua fé, a sua esperança. Porque esse texto diz também que Ele é purificador dos nossos pecados. Slide anterior, se for possível, Gabriel. Ele purifica os nossos pecados. Você vai se lembrar que o sistema sacrificial do Antigo Testamento, um animal inocente, ele tinha o seu sangue derramado, o melhor animal. E aquilo era um símbolo. O sangue do animal não tem efeito espiritual, gente. Mas aquilo era um símbolo. A pessoa que levava, o chefe de família, que ia com a sua família, e que levava aquele animal, e que entregava para ser sacrificado, para ter o seu sangue derramado, por que ele saiu de casa e foi lá entregar aquilo? O que estava na cabeça dele, no coração dele? Um reconhecimento claro de que ele tinha pecados. Ele tinha pecado contra Deus, ele tinha agredido Deus, ele não estava alinhado com a vontade de Deus, ele não estava em paz com Deus. E tomado desse quebrantamento, e desse arrependimento, e dessa consciência de que ele precisava do perdão de Deus, ele entregava o animal. E esse animal era sacrificado, e o seu sangue era derramado. E uma vez por ano, o chefe dos sacerdotes, ele entrava lá no ambiente mais profundo, no chamado Santo dos Santos, onde todo esse contexto, ele começava do lado de fora da tenda, eles entravam numa tenda, tinha dois ambientes, o ambiente lá do fundo era especialíssimo, era o ambiente da presença de Deus mais profunda. E esse homem entrava lá. E ele entrava lá e todo mundo ficava do lado de fora dessa tenda, esperando como é que ele ia sair dali. Se ele saísse morto dali, eles iam ter que puxá-lo pela cordinha que ficava amarrada no tornozelo dele. Significava que Deus rejeitou. Deus havia rejeitado. Deus não havia perdoado os pecados deles. Por isso que esse homem ia morrer. Por que havia o risco do sumo sacerdote morrer? Se ele era sumo sacerdote, ele era a pessoa habilitada para estar ali, para fazer aquilo. Então por que ele poderia morrer? Ele poderia morrer se Deus rejeitasse, se Deus não perdoasse. Então quando esse homem saía vivo
de dentro da tenda. Eles celebravam uma festa, mas pensa uma festa, irmãos. Pensa uma balada gospel no deserto, top das galáxias, super festiva, porque eles haviam recebido o perdão do Senhor. Há quanto tempo você não celebra e não festeja o perdão de Jesus na sua vida? Quanto tempo você tem gasto para agradecer ao Senhor o que Ele já fez por você, ao invés de lamentar as coisas que ainda não aconteceram na sua vida? Quanto tempo, se comparado, você investe em louvar, adorar, agradecer, bendizer, glorificar, ao invés de murmurar, maldizer e fofocar? Porque o que esse texto aponta é que aquilo que Jesus faz, Ele irradia a glória de Deus, Ele expressa o que Deus é, Ele sustenta todas as coisas, e Ele nos purifica dos nossos pecados, porque o sangue dele não foi sangue de animal, foi o dele. Ele não era como o sacerdote que entrava confiando no sangue do animal que tinha sido sacrificado. Não, ele era ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Ele não era apenas o sacerdote que foi ali confiando que o sangue do outro foi derramado. Não. Ele foi à cruz do Calvário, porque o sangue dele, ele é o sacrifício perfeito. Por que a gente não tem um local aqui para fazer sacrifício? Por que você não veio trazendo um animal para cá hoje para a gente fazer um sacrifício aqui? Para ver se Deus perdoava os nossos pecados. Por que a gente não faz mais isso? Porque o sacrifício perfeito e eterno, ele já foi feito, está consumado. Viva de modo digno do nome de Jesus na sua vida. Ele purificou os nossos pecados pela aspersão do seu próprio sangue. E a festa foi 3 dias depois. O sumo sacerdote eterno de Deus saiu vivo. Ele saiu vivo. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E ele nos chama para sermos co-herdeiros de tudo aquilo que o Pai confiou a ele. A igreja é vitoriosa, não porque nós construamos a vitória, irmãos, mas por causa daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nos tem sustentado com o seu poder. Ele purifica os nossos pecados. E finalmente, o texto diz ainda sobre o que ele faz. Ele ocupa um lugar de honra. Ele está sentado à destra do Pai. O Filho, o herdeiro, o Criador, é o Senhor de todas as coisas. Ele é a autoridade máxima. O que era o nome? Lembra da história do nome? Que o nome tinha... Não é como na nossa cultura, a gente acha um nome bonito, não sabe nem o que significa, vai lá e põe no filho, depois que descobre, morre de arrependimento, mas já foi. Não é assim. Na cultura deles, o nome ele tinha significado, aquilo tinha profundidade, aquilo tinha algo profundo ali, porque significava também autoridade. Tem uma expressão em português que evidencia um pouquinho disso. Quando você fala assim, fulano fez o nome dele, você percebe que ele está numa posição elevada. Ou quando você diz assim, agora vai lá e faz o seu nome. O que você está querendo que a pessoa faça? Que ela faça algo de valor, que ela faça algo digno, que seja facilmente reconhecido como algo importante que foi feito. Aquilo que deveria ter sido feito, foi feito e foi bem feito. Ela fez o nome dela. Agora você multiplica isso exponencialmente. Nome significa autoridade. E o texto diz que o nome dele está elevado, é superior. A autoridade dele é infinitamente superior a qualquer autoridade. Amém? Jesus é, Jesus faz, por isso ele é superior.